Você sabe o que significa medidas provisórias? A dica de hoje vai para esse assunto. Medidas provisórias. As medidas provisórias, elas são atos normativos expedidos pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República, pelo governador a nível estadual, e essas medidas provisórias são atos normativos próprios, tá? Atos normativos próprios, extrai fundamento de acordo com a nossa Constituição no artigo 62, e elas trazem a possibilidade do chefe do Poder Executivo exercer a chamada função atípica de legislar. Esta medida provisória, ela não é uma lei, mas ela tem força de lei. E enquanto ato normativo primário, detendo força de lei, possui status jurídico, hierarquia, o mesmo escalonamento jurídico de uma norma, de uma lei, por exemplo, ordinária. Essa medida provisória, ela visa trazer um tema de interesse do chefe do Poder Executivo, mas ela deve ser encaminhada de imediato ao Congresso, para que o presidente da República possa, uma vez editada a MP, possa levar essa matéria ao Legislativo para sua conversão. A medida provisória não é lei, mas tem força de lei, e uma vez o presidente ou o chefe do Poder Executivo editando a medida provisória, ela tem força imediata, ela passa a valer a partir do primeiro momento. Lembrando que medida provisória não pode ser editada a bel prazer, a qualquer interesse. Ela precisa respeitar o critério da relevância e urgência. Ah, professor, o que seria relevância e urgência? Esse é um tema aí que vai entrar do ponto de vista do intérprete do Poder Judiciário, em considerar que uma certa matéria, por exemplo, não goza de relevância ou urgência. É um tema subjetivo, o presidente vai tratar em certos momentos, a relevância e a urgência não precisa ser aspectos sociais apenas. Pode ser questões econômicas, pode ser questões tributárias, que demandam a resolução de problemas da nossa sociedade. Dentro desse contexto, medida provisória é ato normativo primário, editada pelo presidente, requisitos da relevância e urgência não é lei, mas tem força de lei, e ela deve ser submetida de imediato ao Congresso Nacional. Até aqui tudo bem. Qual é o grande destaque, professor, para fins de prova na OAB? A banca ela vai buscar o seu entendimento sobre as matérias em que o presidente não pode editar uma medida provisória. Na nossa Constituição, nós temos vedações à edição de um MP. Certos temas não podem ser objeto de uma medida provisória. O presidente da República não pode editar uma medida provisória sobre temas sensíveis no que diz respeito aos direitos individuais e coletivos. E aos direitos fundamentais também, tá? Direito de nacionalidade, direitos eleitorais, tratar sobre o tema dos partidos políticos, tratar de temas relacionados à cidadania, é o que está previsto no inciso 1º, a linha A do parágrafo 1º da nossa Constituição. Poxa, professor, somente esses assuntos aqui? Não, nós temos outros assuntos, como, por exemplo, direito penal, direito processual penal, processo civil, matéria reservada à lei complementar. O presidente da República não pode editar uma medida provisória. O presidente, por exemplo, não pode editar uma medida provisória tratando de normas gerais de direito tributário, que exige lei complementar. Prescrição e decadência do direito tributário, que exige lei complementar. Se o tema é de lei complementar, a medida provisória ela não pode atuar. Detenção, sequestro de bens, que é o inciso 2º que eu não coloquei aqui para vocês, mas também é uma vedação à medida provisória. E nós temos uma hipótese de cabimento muito interessante, que é o seguinte: o projeto de lei já foi aprovado no Congresso Nacional. Ele agora só está pendente de sanção ou veto pelo presidente da República. Será que o presidente pode editar uma medida provisória? Sim ou não? Ele não pode editar uma medida provisória. Sabe por quê? Porque a matéria já foi aprovada. Agora, o trabalho do presidente, o papel do presidente é sancionar ou vetar a matéria e não utilizar-se de um outro instrumento no exercício de sua função atípica de legislar para de certa forma, atuar no âmbito do legislativo. Então, se estivermos diante de um projeto ou de uma matéria já disciplinada em projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional e agora apenas pendente de sanção ou veto do presidente da República, estaremos diante
de uma vedação em matéria de medida provisória, tá bom? Prazo da medida provisória, professor. O parágrafo 3º, ele vai nos dizer que a MP ela tem um prazo de 60 dias, mas pode ser prorrogado ou prorrogável uma vez por igual período, tá bom? Então, a MP ela passa a valer de imediato, 60, se houver prorrogação, 60 mais 60. E se estourar esse prazo todo, professor, e a MP não for convertida em lei, aí o Congresso vai ter um papel importantíssimo. Sabe por quê? O Congresso vai precisar editar um decreto legislativo para regular as relações jurídicas decorrentes durante aquele período em que a medida provisória estava vigente e que gerava produção de efeitos na ordem jurídica nacional. O chefe do Poder Executivo, o presidente da República, editou uma medida provisória tratando de alguns assuntos, entre esses assuntos, medida provisória em matéria, digamos assim, tributária, e durante aquele período alguns ajustes foram feitos, por exemplo, pelos contribuintes em sua escrita fiscal, em sua movimentação do ponto de vista de recolhimento de tributos. Pode ser que o Poder Executivo, a União, reconheceu a ilegalidade de um certo tributo, a aplicação prática, e aí dentro desse contexto, relações jurídicas foram travadas, mudou-se o comportamento do contribuinte. Poxa, professor, a MP caiu, e agora o contribuinte vai ter que mudar? O Congresso vai editar uma relação aí, através de decreto legislativo, para regular essas relações e, de certa forma, não haja prejuízo para aqueles que se sujeitaram à MP durante esse período e que geraram relações jurídicas aí do ponto de vista do direito constitucional. Tá? É o que diz o parágrafo 3º. A MP, se ela não for convertida em 60 dias, ela perde eficácia e fica o Congresso Nacional obrigado a disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Tá? A medida provisória é um assunto importante que pode cair em sua prova, em especial as vedações à medida provisória. E aí eu peço uma atenção mais do que recorrente no estudo do direito constitucional a essas vedações, porque a banca vai fazer uma pegadinha e ela vai gerar o entendimento do examinando, você, cara aluno, para poder acertar uma questão. E vedação MP, não é possível edição, e aí dentro desse contexto, essa possivelmente vai ser aí o gabarito da resposta.